Olá, querido cliente! Eu estou aqui hoje para ensinar para você a forma mais eficiente de entender um conteúdo para a ferramenta dos Stories. Eu sou a Ana, sócia proprietária da Intro e estrategista digital que coordena toda a parte do setor estratégico aqui da empresa. O Story é uma ferramenta extremamente eficiente para a gente atingir as pessoas que já nos seguem na rede social. E o que isso significa? Se a pessoa já segue o seu perfil na rede social, significa que ela tem um interesse pelo conteúdo que você posta, tem um interesse por você. E o Story, ele atinge exatamente esse seguidor, faz esse seguidor lembrar de você todas as vezes que você postar um conteúdo novo. É por isso que é uma ferramenta extremamente estratégica para você transformar esse seguidor em seu potencial cliente. Mas para que você consiga produzir bons conteúdos dentro dos seus stories, você precisa entender o que é um conteúdo bom, entender quais as categorias de conteúdo, e é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Principalmente porque a gente só consegue enxergar conteúdo em todos os momentos da nossa vida, enxergar conteúdo durante a nossa rotina, se a gente entender o que é um bom conteúdo. Esse é o momento de a gente explicar agora como fazer isso. É importante ressaltar que essa aula não é só para o dono da empresa, que é o nosso cliente. Essa aula também é para a equipe que vai coordenar essa produção de conteúdo. Aqui no escritório, a gente faz uma escala, onde 2 pessoas da equipe são responsáveis pela produção de story naquele dia. E aí isso vai revezando no decorrer da semana. Você pode fazer isso dentro da sua empresa também. Cada dia da semana um colaborador é responsável, ou você pode deixar uma pessoa responsável por essa função. Eu queria começar falando que o Story, ele é uma ferramenta para você documentar o seu dia a dia. Ele é bastidor, ele é o que está acontecendo ali no momento, ele tem que ser o mais autêntico e momentâneo possível. Principalmente porque a estrutura, né, a estratégia que se usa muito nos stories é essa comunicação bem pessoal, bem próxima, para a pessoa que está te assistindo entender que ela está fazendo parte da sua rotina. E a partir desse sentimento, ela se sente muito mais próxima e cria esse vínculo e esse relacionamento. Dentro dos stories, nós temos 4 estratégias principais, que são 4 categorias de conteúdo. Eu vou enviar esse material para vocês depois, então não precisa se preocupar. Começando com o conteúdo comercial. O conteúdo comercial, ele é aquele que você apresenta o seu serviço dentro dos seus stories. Você apresenta o seu produto, apresenta o seu serviço com o intuito de atingir esse lead, com o intuito de que essa pessoa entre em contato com você. Então, você pode fazer uma sequência de explicações sobre o seu produto, uma sequência de diferenciais do seu serviço, e no final, que é o mais importante, tem que ter uma chamada para ação. Você tem que chamar a pessoa para entrar em contato com você. Só vai ser um conteúdo comercial se você chamar essa pessoa para entrar em contato, para mandar uma mensagem, para mandar um direct, porque assim você cria esse relacionamento já intencional, e isso caracteriza um conteúdo comercial. Temos a categoria de conteúdo, que é o conteúdo de entretenimento. O conteúdo de entretenimento, ele é muito poderoso porque ele é gostoso de ver. Esse conteúdo é o que faz o seu perfil ser relevante para quem está assistindo. Então, é uma trend, é uma brincadeira, é uma piada que você faz dentro do seu escritório. É um conteúdo que não tem nem o intuito de vender, nem de posicionar, nem de educar sobre nada. Ele só é gostoso de ver. A gente tem que levar sempre em consideração, gente, que a rede social, ela é feita para ser social, para ser um momento de descontração da pessoa. Então, ter esses tipos de conteúdo torna o seu story muito mais acessível e muito mais gostoso de ser assistido. Conteúdo educativo, ele também é extremamente importante e relevante, porque é o conteúdo que você explica algo para sua audiência, e uma vez explicando algo para sua audiência, você demonstra que você tem esse conhecimento e que você tem autoridade e credibilidade para ajudar esse seu cliente. O posicionamento de marca é aquele conteúdo que demonstra que a sua marca é forte. Você tem que mostrar durante o seu dia a dia, mostrar durante a sua estratégia de conteúdo que você tem uma marca forte, uma marca que tem potencial de entregar tudo que o comercial promete, uma marca sólida, que cresce ou que se consolida, que tem diferenciais bastante pontuais. Isso é o objetivo do conteúdo de posicionamento de marca. Eu coloquei alguns exemplos aqui: bastidores do trabalho, dia a dia da rotina do escritório, um evento especial que a sua empresa participa. E é importante a gente entender que
São todos esses conteúdos, a soma de todos eles, que cria uma estratégia perfeita. A estratégia perfeita da rede social, principalmente dos stories, é composta por um pouquinho de cada tipo desse conteúdo. Se você postar só conteúdo profissional, só conteúdo comercial, você fica um catálogo, você vai virar uma panfletagem online. Se você postar só conteúdo de posicionamento de marca, fica egocêntrico demais, porque é só você falando de você mesmo, você enaltecendo as características e os diferenciais de você mesmo. Se for só conteúdo educativo, fica chato, fica aquela coisa muito documentário demais. E a pessoa não quer aprender nada na rede social, a pessoa quer saber que você tem potencial de fazer pra ela. Ela não quer aprender o que você sabe. Enquanto se for só conteúdo de entretenimento, vira uma piada. Você não demonstra credibilidade, você não demonstra posicionamento de marca, porque você só faz trend, só faz brincadeira e fica desequilibrado. Então, o equilíbrio perfeito para uma estratégia perfeita é um pouquinho de cada conteúdo. Eu coloquei aqui conteúdos para a gente ter uma noção, para a gente explicar de forma visual o que é cada um desses tipos de conteúdo. Começando pelo conteúdo comercial. A importância aqui, gente, é gerar potenciais clientes, é transferir esse seguidor que já te segue, que muito provavelmente já recebeu cápsulas dos outros tipos de conteúdo, você fisgar essa pessoa e convidá-la para conversar com você. Eu coloquei aqui alguns exemplos, depois vocês vão ver com mais calma, mas tem muito a ver com você demonstrar um interesse, ó, já postou alguma coisa hoje? E aí depois você vai desenvolvendo. Mas você sabe o que é um conteúdo? E aí eu vou explicar o que é o conteúdo, vou falar que a empresa precisa de um bom conteúdo para conseguir alavancar na rede social. E eu falo, se você quer saber mais sobre isso, se você quer ter mais informações, se você quer contar com a Intro para te ajudar na produção do seu conteúdo, clique e entre em contato com a gente. Sempre tem que ter essa chamada para ação no final de todo o conteúdo comercial. O conteúdo comercial também é o conteúdo de promoção. Vai rolar alguma promoção? Tá acontecendo alguma campanha especial de uma data comemorativa, Dia dos Namorados, Dia das Mães? É aqui que você demonstra, que você apresenta essas condições especiais, esse momento especial para o seu cliente e convida ele para entrar em contato com você. Conteúdo de entretenimento. Como eu falei, o conteúdo de entretenimento é aquele conteúdo gostoso de assistir. É o conteúdo que a audiência quer ver porque é legal, não só porque está vinculado a uma marca. As marcas que têm mais potencial dentro da rede social produzem muito esse tipo de conteúdo. Não produz só ele, mas produz muito dele. Justamente porque ele dá essa sensação de proximidade, ele faz com que você retenha a atenção daquela pessoa por muito mais tempo. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Esse exemplo é muito legal, que é Verdades do 1º de Abril. A gente fez um trocadilho de mentirinhas que a gente conta aqui dentro do escritório e cada um que conta essa mentirinha. Então você pode gerar, né, esse conteúdo muito focado também no que está acontecendo no dia a dia. Aqui, por exemplo, eu fui numa gravação, o nosso cliente, né, que também é nosso sócio, Mauro, estava super expressivo durante a indignação dele fazendo aquele vídeo. Ficou uma foto muito legal e eu fiz uma piadinha. Então, esse conteúdo ele é engraçado, ele é divertido, ele gera um sentimento bom de assistir, faz a pessoa querer assistir. O terceiro conteúdo é o conteúdo educativo. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Caixinha de pergunta é uma fonte inesgotável de conteúdo educativo, porque a pessoa te perguntou alguma coisa, demonstra que você tem autoridade para responder, porque gerou uma dúvida, e você é claro na hora de expressar, de tirar aquela dúvida daquele seguidor. Isso é muito poderoso. Você pode usar a caixinha de perguntas pelo menos umas 3, 4 vezes na sua semana, justamente porque vem perguntas novas. Mas é importante ressaltar que nem sempre, principalmente no começo, você vai ter interações das pessoas nas suas caixinhas de perguntas, mas você não precisa se frustrar com isso, porque você mesmo pode definir as perguntas que você quer responder, que você acha relevante responder. Você faz as perguntas e isso vai incentivando quem está assistindo a ter coragem e ter esse desejo de perguntar coisas para você. Você pode fazer conteúdo informativo, educativo durante algum acontecimento. Esse vídeo aqui do meio, por exemplo, eu estava fazendo uma cobertura real time e eu expliquei para minha audiência o que é o conteúdo real time, por que ele é um conteúdo diferente, o que ele tem de benefício. Isso faz com que seja educativo. E num segundo momento, quando você criar um conteúdo comercial, muito provavelmente quem viu esse conteúdo educativo e teve um interesse vai entrar em contato.
E aqui também é um conteúdo explicando o que é o nosso serviço, bem didático mesmo. E para finalizar, o conteúdo de posicionamento de marca. Aqui você tem que alimentar desejo no seu cliente pela sua marca. Se a Intro hoje, que vem de rede social, se amanhã a gente virar um estúdio fotográfico, a pessoa vai confiar na marca Intro, porque vai ter um estúdio fotográfico com o selo Intro de qualidade, porque a nossa marca é muito sólida. Então aqui é sobre falar de você mesmo, é gerar desejo mostrando que você tem potencial, gerar desejo mostrando que você tem diferenciais. E o gerar desejo torna a venda muito mais fácil, porque se o cliente já vem convencido que você é uma marca de muito sucesso, convencido que você é uma marca forte, ele não vai ter muito questionamento, ele não vai te questionar muito sobre o produto, sobre o serviço, sobre valor principalmente, ele não vai vir com um orçamento mais barato e falar, cobre esse orçamento para mim. Não vai acontecer, por quê? Porque ele entende que você é uma marca que tem muito potencial para entregar para ele o que você promete, tem muito potencial para alavancar o seu cliente em alguma determinada área da vida dele. Então, ter uma boa estratégia de posicionamento de marca facilita até o seu processo comercial. Coloquei aqui alguns exemplos também, depois vocês podem dar uma olhada, mas focado muito em mostrar o dia a dia da empresa. Isso é muito legal, você mostra o dia a dia, mostra a rotina, mostra que seus colaboradores são muito competentes, são muito divertidos. Você mostrar uma viagem de trabalho que você for fazer. Aqui no caso a gente foi para São Paulo fazer uma produção de conteúdo, fotos profissionais de um cliente. Isso demonstra que a gente corre atrás de fazer o melhor conteúdo, independente se ele é fácil ou não. Posicionamento de marca. E um equilíbrio perfeito para esse tipo de conteúdo não existe, tá? Eu prefiro que vocês façam o conteúdo do que apenas sigam a estratégia. Aqui eu coloquei algumas porcentagens, mas isso aqui é por cima, gente. Não é para vocês levarem isso a ferro e fogo. Mas é interessante que tenha um equilíbrio maior entre posicionamento de marca comercial, coloquei 30% para cada um, e o conteúdo de entretenimento e educativo, eles podem ser um pouco menores. Então, você vai criando isso na sua cabeça, pode dividir por dia, segunda-feira vai ser conteúdo de posicionamento, terça vai ser comercial, quarta vai ser entretenimento. Você pode criar isso separando por dias, mas também isso aqui é uma visão macro, é o que seria o mais ideal. Não deixe de postar porque não está alinhado com essa porcentagem aqui. Eu prefiro que vocês postem e depois a gente analisa isso daqui e torna isso mais equilibrado dentro da produção de conteúdo. Agora vem algumas dicas práticas de o que é um bom story, como você produzir um bom story. Para começo de conversa, o story tem que gerar engajamento. E o que é o engajamento? É uma ação do seu seguidor dentro do seu conteúdo. Seja curtir, seja comentar, seja responder a enquete, seja responder a caixinha de perguntas. Mas principalmente, o story tem que fazer com que a pessoa queira te mandar um direct. Tem que fazer com que a pessoa queira iniciar uma conversa com você e aí você enfia essa pessoa dentro do seu processo comercial. Para gerar engajamento, tem várias estratégias, eu vou explicar isso para vocês. Começando pelas ferramentas de interação do Instagram. O Instagram, sabendo que o Story tem esse potencial de engajamento, tornou o Story um baú com infinidades de opções para você gerar essa interação com o seu seguidor. Tem teste, tem caixinha de perguntas, tem uma barra que você coloca ali se você está mais alegre, mais triste, mais apaixonado, menos apaixonado. Tem várias ferramentas que você pode usar, então explore muito bem esse ambiente de edição de story, porque ele tem muitas formas de você incrementar o seu story e facilitar essa interação do seu seguidor. E tem que abrir mão tem que usar todas essas ferramentas justamente porque elas são muito eficientes. Com caixinha de perguntas, eu sempre coloco nos nossos cronogramas, os cronogramas que nós enviamos para os nossos clientes, eu sempre coloco pelo menos 2 dias produção de caixinha de pergunta, abertura de caixinha de perguntas e responder 2 ou 3 perguntas. Justamente porque isso demonstra que você tem interação na rede social. Demonstra que as pessoas estão entendendo e comentando e se relacionando com o conteúdo que você posta. Então isso é de extrema importância abrir caixinha de perguntas com frequência. Conteúdos incompletos. Pode parecer contraintuitivo, né? Postar um conteúdo incompleto, mas o conteúdo incompleto ele gera dúvida e a partir da dúvida abre a possibilidade dessa pessoa te mandar um direct. Quando a pessoa te manda um direct, você tem ela dentro do seu processo comercial.
Então, o conteúdo incompleto é aquele que fala alguma coisa sobre o seu serviço, mas não dá todas as informações. Não tira todas as dúvidas ali no conteúdo mesmo. Vou dar um exemplo usando aqui a intro. Eu posto uma sequência de stories falando que o story é importante para a estratégia de conteúdo. Mas eu não falo como, eu não falo porquê, eu não falo de que jeito fazer, eu não falo quão importante ele é. Eu só postei um conteúdo incompleto. Se eu colocar uma caixinha de perguntas logo depois disso, muito provavelmente vão surgir dúvidas sobre story, porque eu trouxe uma informação incompleta. Então isso é muito poderoso para você incentivar o relacionamento com as pessoas que te seguem. Crie quadros dentro da sua rede social. Isso vale para todas as redes sociais, mas para o story é ainda mais poderoso. Crie quadros e associe a sua rotina a esse quadro. A televisão faz isso muito bem. A televisão tem uma programação e dentro da programação da TV sempre se repetem os mesmos quadros. Todo dia de manhã você sabe que vai ter o programa da Ana Maria. Todo domingo você sabe que vai ter o Faustão, antes era o Faustão, né? Mas vai ter o Domingo Espetacular, vai ter o Fantástico. Você entende que a programação ela funciona a partir da regularidade. Isso se repete. Dentro do seu stories pode fazer a mesma coisa. Se todo dia de manhã você vai numa cafeteria e pede um café X, todo dia você tem que postar que você vai na cafeteria e pede o café X. Se toda segunda-feira a intro faz uma reunião de alinhamento com toda a equipe, toda segunda-feira eu tenho que postar um conteúdo sobre a reunião de alinhamento da equipe, porque isso gerou um quadro e as pessoas vão começar a esperar por esse quadro. Se depois de toda a mentoria, vamos colocar o exemplo de um mentor, depois de toda a mentoria, o mentor liga a câmera e começa a explicar pontos importantes daquela mentoria, toda vez a pessoa vai esperar por isso. E isso torna a sua produção de conteúdo muito mais fácil. Porque se você associar um momento do seu dia à produção de conteúdo, sempre que você estiver executando aquela tarefa, você vai lembrar de postar um story. Isso acontece muito com pessoas que postam stories na academia. A pessoa ela vai na academia todo dia, então todo dia que ela vai na academia, ela lembra que ela tem que postar um story, porque toda vez ela posta. Então isso gera esse vínculo tanto em quem está assistindo e essa facilidade de entender conteúdo para quem está produzindo. Vamos começar pela dica mais importante de todas. Não faça grandes edições dentro do seu story. Primeiro porque isso afasta as pessoas, demonstra que você não está entendendo o que é um conteúdo de bastidor. E segundo porque isso gasta tempo. O story dura só 24 horas, você não pode demorar mais do que 1 hora do seu dia para produzir um conteúdo que só dura 24 horas. Então seja muito estratégico nesse momento de produção de conteúdo. A estética ela é muito importante, não só para quem trabalha com questões estéticas. Uma loja de decoração, por exemplo, ela tem que prezar pelo que é bonito, porque ela vende coisas bonitas. Mas, além disso, a estética gera uma coisa agradável de ver. O que é bonito, ele é bonito porque ele é harmônico, e se ele é harmônico, ele é gostoso de assistir. Por isso que a estética ela é muito importante. Escreva a informação principal no maior possível que você conseguir dentro do seu story. Muitas vezes você faz uma sequência de 3 vídeos explicando alguma coisa, por exemplo, mas você não coloca escrito do que você está falando. Então quem está passando rápido não tem essa identificação rápida para ver se aquilo é interessante para ela ou não. Porque se for interessante para ela, esse é um cliente em potencial muito grande. Então escreve, vou falar sobre story. Eu estou falando sobre story. Óbvio que não vai ser assim, mas story, por que ele é importante? Vou falar sobre posicionamento de marca. Posicionamento de marca agrega valor para o seu negócio. Então, coloque grande a informação principal. Mescle formatos. Aqui é uma estratégia para você melhorar o seu conteúdo. Se você só consegue postar foto, hoje, só posta foto. Mas se você puder postar uma foto, um vídeo, uma foto, um vídeo, 2 vídeos, uma foto, 3 fotos, um vídeo, mesclando esses formatos, fica uma produção de conteúdo melhor. Mas se você não consegue, eu prefiro que você faça do que você siga a estratégia à risca. Nunca comece o dia compartilhando o conteúdo de outras pessoas. A gente gosta muito quando as pessoas marcam a gente nos stories, a gente tem essa possibilidade de mencionar. Mas se você postar o primeiro story do seu dia, que é aquele que tem mais visualização, se você fizer do primeiro story uma audiência para um outro conteúdo de outra pessoa, a chance de você perder aquele seguidor que está assistindo para ela entrar no perfil da outra pessoa e se perder no perfil da outra pessoa é muito grande. Então,
aproveite que o primeiro story do dia, ele é o que dá mais alcance, mais visualização e dê essa audiência para um conteúdo seu. Depois que você fez isso, você pode compartilhar os stories que te marcaram, que as pessoas te marcaram depois disso, mas não dê essa primeira audiência que é mais volumosa para um conteúdo de outra pessoa. Coloque isso no seu conteúdo, faça ele ser muito bom. Poste pelo menos em 2 momentos do dia. Novamente, isso é para melhorar a produção do conteúdo. Se você só consegue postar em um momento do dia, poste apenas em um momento do dia. Mas se você quer melhorar a sua produção de conteúdo, tem essa possibilidade de você postar em 2 momentos do dia. O que acontecia comigo no começo? Eu gravava meu dia todo, pequenas coisas que aconteciam, eu abria a câmera rapidinho, gravava, tirava uma foto. Aí depois eu comecei Aí depois, no final do dia, eu juntava tudo e postava tudo na sequência do que aconteceu. Hoje eu consigo postar em 2 momentos do dia, mas isso é mais importante disso é você entender que quando você posta um conteúdo novo, sua bolinha vem pro começo de novo. Então, se eu entrar agora no meu Instagram, as primeiras bolinhas são de pessoas que postaram alguma coisa agora. E as mais antigas são das pessoas que postaram há mais tempo. Então, sempre que você posta uma coisa nova, a bolinha vem pra frente e você ganha um destaque especial na rede social. Evite o overpost, né? Que é você postar muita coisa. Antes a gente tinha essa falsa impressão de que quanto mais a gente postasse, mais a gente ia reter essa audiência. Mas não é isso que acontece. Quanto mais você posta, mais você fica o chato da internet. Então é melhor você postar um conteúdo bom do que muito volume de conteúdo. Se você já postou 10 stories naquele dia, guarda essa ideia de conteúdo que você tem pro próximo dia. Entendeu? É muito mais eficiente, ninguém quer ficar exausto de ver várias bolinhas de stories ali, ninguém quer assistir. Seja intencional na produção dos seus stories. Da mesma forma que a gente gosta que alguém marque a gente nos stories, você tem que marcar o máximo de pessoas possível nos seus stories, para que esse conteúdo seja direcionado, né, quando a pessoa posta você, ele é direcionado para os seguidores daquela pessoa. Isso é muito poderoso. Então, use isso a seu favor, sempre agende, sempre marque as pessoas que estão envolvidas, crie um conteúdo justamente intencional para que você marque uma pessoa, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas de forma orgânica. Mas o grande segredo da rede social, né, o grande segredo do story é você manter a autenticidade e principalmente a consistência. Tem que ser consistente. Postar um bom conteúdo em um dia não funciona. É melhor você postar conteúdos mais ou menos, mas a semana toda, do que você gastar toda a sua energia, toda a sua criatividade para produzir em um dia e nos outros dias da semana você não postar. Então seja consistente, porque o resultado nos stories vem da consistência. Não é consistência por um mês, é consistência por meses, é consistência por um ano. E entenda que se você demorar para começar, você vai ficar mais atrás ainda na esteira, né, na evolução da sua empresa. Uma hora você vai ter que levar o digital a sério dentro da sua empresa. E quanto antes você começar, mais à frente você vai estar nessa dinâmica de evolução da empresa. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão estética. Eu não falei que a estética era importante, então eu elenquei pontos importantes aqui da questão estética para que vocês consigam visualizar isso dentro do seu story. Todos os exemplos que eu usei aqui são os exemplos da intro, mas você pode adequar para sua empresa tranquilamente. Começando com, sempre use as mesmas cores e os mesmos filtros. Não tem problema você usar filtro nos stories. Os filtros são um excelente recurso para você produzir um conteúdo quando você não tá tão bem com a autoestima e tudo mais. Mas se você escolheu um filtro para usar, use sempre aquele filtro, porque isso gera identificação. As cores geram identidade visual dentro da sua marca. Então, mantenha essa consistência. Eu estou usando preto, eu vou usar só a fonte na cor preta. Eu estou usando a fonte na cor branca, eu vou usar só a fonte na cor branca. Na intro, por exemplo, a gente usa esse filtro meio azulado, que é da própria galeria do iPhone, e todos os nossos conteúdos a gente tenta postar com esse filtro. Centralize as informações clicáveis. Isso é estético, mas isso também é muito funcional. Tudo que é clicável no seu story tem que ficar nesse centro aqui. Se ficar muito pra cá ou se ficar muito pra cá, a pessoa não consegue clicar. Ela clica do ladinho e vai pro outro story. Ela volta, clica do outro lado, volta pro outro story. Fica chato, fica difícil, a pessoa não vai se dedicar tanto assim pra clicar no que você quer que clique. Então, deixe o que é clicável sempre aqui no meio pra facilitar a vida do seu seguidor.
Explore bons textos, mas é indispensável que esses textos estejam legíveis. Ninguém vai ficar forçando a visão para ver um texto que está branco no fundo branco. Ninguém vai fazer isso. Então, preocupe-se em tornar o texto legível. No exemplo aqui eu coloquei uma foto minha, mas a minha roupa toda é preta e o texto branco destacou na roupa preta. Então é uma excelente forma de você fazer esse contraponto, mas se preocupe. Se você não está conseguindo ler o que você mesmo escreveu, é porque ninguém vai conseguir ler aquilo que você escreveu. Use sombras. Essas sombras são extremamente interessantes, a gente manda isso pra vocês depois. São sombras em PNG, né, que não tem o fundo, e aí você coloca ela aqui no seu story e ela dá essa sensação de escurecer o fundo para que a letra fique em destaque. Esse exemplo, por exemplo, o teclado do meu computador, ele é branco, ele é claro. Então quando eu coloquei a letra em cima do teclado, ela ficou pouco legível. Aí eu coloco a sombra no fundo, fica tudo mais escuro ali no fundo e a letra em cima, e aí dá esse efeito bem legal de facilitar a leitura. Adicione elementos para aumentar, para ampliar o seu conteúdo dentro dos stories. Aqui, por exemplo, tinha um vídeo rolando e aí eu coloquei um print do feed dessa minha cliente para exemplificar aquilo que eu estava falando. Então eu coloquei uma foto para além do vídeo que estava acontecendo para a pessoa ter duas visões, para ampliar a experiência do conteúdo desse seguidor, né? Use sombras, que é esse sombreado da própria ferramenta de edição do Story, para escrever em cima das fotos. Dá para escrever em cima de foto, dá para escrever em cima de vídeo. Na função de caixinha de perguntas funciona muito, porque você quer que a pessoa preste atenção no que está escrito, mas você não quer deixar o fundo sólido atrás. Então dá para fazer esse contraponto bastante interessante. E isso aqui é muito importante, né? Use tudo que tem ao seu redor, que remeta à sua marca, para destacar a sua identidade visual. Aqui a gente colocou a nossa garrafa, né, em destaque, mas ela é muito presente dentro dos conteúdos, principalmente os conteúdos dos nossos colaboradores, porque eles sempre postam alguma coisa com a garrafa. A garrafa sempre está dentro dos conteúdos que a gente posta. Então, manter ela sempre no conteúdo gera essa identificação e aí fica muito mais fácil da pessoa associar aquele conteúdo a você. Então, use os espaços do seu escritório, use os espaços da sua loja, use o uniforme sempre na produção de conteúdo, se você tiver uniforme. Tudo isso gera essa identificação rápida do cliente, do seguidor, com o conteúdo que você está produzindo. E isso aqui é muito importante. A ideia é que o Story seja a sua rotina, como eu falei no começo. Mas nem sempre a rotina é interessante, nem sempre a gente tem um baú infinito de ideias. O que acontece quando não tem ideia? Aí você segue o cronograma que a gente vai enviar. O cronograma são sugestões para quando não está acontecendo nada, para quando você não tem ideia de conteúdo nenhum, e aí você usa ele como um recurso para criar novos conteúdos. Mas sempre tenha em mente que a produção de story é o que está acontecendo naquele momento. E aí você pode ampliar as possibilidades quando não tem nada acontecendo. Essa é a apresentação que eu tenho para vocês hoje. Essa é a aula de story que eu queria que vocês prestassem muita atenção, justamente porque é a partir desse conhecimento, é a partir do momento que você entende o que é um bom conteúdo, que a produção desse conteúdo fica muito mais fácil. Muitos dos nossos clientes, né, pedem para que a gente ensine eles a ver conteúdo em tudo, mas é você que tem que entender o que é o conteúdo para que você consiga ver o conteúdo em tudo. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Eu me coloco extremamente à disposição para tirar qualquer dúvida, para ajudar vocês em qualquer questão da produção do conteúdo. E saibam que é melhor produzir do que não produzir. Comece a investir na sua rede social, comece a investir nos seus stories e a gente está aqui para te ajudar.